Então, é uma revisão em cima do teste, tá bem? Portanto, o que eu estou a dizer é, praticamente o teste está pronto, mas eu posso ainda fazer alguns ajustes, posso fazer alguma correção, porque até os irmãos poderão ajudar-me aqui a encontrar algum erro, é natural que haja. Mas temos aqui 22 questões, mas no teste só terão 20. Os irmãos vão entender por quê. Eu acrescentei duas, mas que não serão obrigatórias. De qualquer forma, primeira coisa, ler atentamente cada uma das questões antes de responder e no final fazer o envio, né? Não se esqueçam disso, colocando sempre o e-mail que é para eu identificar ah, a- a- cada aluno com a sua respectiva nota. Então vamos lá. Após ressuscitar, na sua oitava aparição, quantas aparições Jesus Cristo nós temos relatadas após a ressurreição? Lá na lição 126, Acho que são 10. 10. Exatamente, 10. Muito bem. Na oitava, qual foi a oitava? Alguém sabe, assim, dizer de cor? Isso aqui já é uma revisão, uma ajuda. Em Jerusalém. É em Jerusalém. O que aconteceu nesta oitava aparição? Oitava ou décima? Na oitava. Então já não tenho a certeza se foi. Oitava aparição foi quando Mateus 28, final de Mateus 28, quando ele é, Sobre o monte da Deu aquela indicação de ide e fazer exatamente, discípulos de todas as nações exatamente, a chamada grande comissão, exatamente. Onde Jesus estava? 28, 19, 20. no monte na Galileia. Monte da Galileia. Muito bem. Pronto, fácil, irmão. Já está respondido. É isso, é que é bom. Qual foi a ordem dada por Jesus aos 11 na sua oitava aparição? É o ide fazer discípulos de todas as nações. Resposta, resposta dada, né? Portanto, só para lembrar, irmãos, o verbo ali imperativo é fazer discípulo, né? O id não é um verbo de ordem, o id é um verbo de auxiliar. O imperativo é fazer discípulo, ou seja, ao irem, né, no decorrer da vida, no decorrer do caminhada, no decorrer do caminho, aliás, seguir Jesus passou a ser chamado também, Jesus passou a ser chamado o caminho, exatamente porque a- a- havia movimento, né? A vida cristã é vida de movimento, ou seja, o evangelho não fica parado, exclusivo, fechado num mosteiro, dentro de quatro paredes. Ele exige movimento, até porque a dinâmica é exatamente do Espírito Santo é essa, né? A palavra poder no grego vem de dínamos, que é exatamente a dinâmica, movimento, poder. Não é possível ficar parado. Então, ao irmos pelo caminho, onde formos, seja Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra, o que é preciso fazer? Fazer discípulos e ensinar aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Resposta correta. Hum. 3. Marque 6 afirmações corretas sobre a ressurreição de Jesus. Existem aqui 6 certas. Portanto, será que a ressurreição de Jesus é parte integrante da mensagem da salvação? Quando nós anunciamos a salvação, anunciamos um Jesus morto, crucificado, ou anunciamos um Jesus que crucificou, foi crucificado, mas ressurgiu? Surgiu. Ou seja, essa está certa, é parte É. integrante da mensagem da salvação. Até porque faz parte, por exemplo, dos discursos de Pedro, né? Anunciaram Jesus, esse que foi crucificado, Deus o ressuscitou. Quer dizer, tem que fazer parte, né? O Jesus está vivo, né?
anunciamos um Jesus Cristo vivo. Amém. Jesus foi visto em várias aparições, e nós já falamos aqui, foram pelo menos 10, e por mais de 500 irmãos de uma só vez. Portanto, Errado. Ah, não, é verdadeiro, é verdadeiro, é verdadeiro. Sim, é verdadeiro. por isso é que eu volto a dizer, olha, eu volto a ler. Leia atentamente cada questão. Muito bem. Os apóstolos esconderam o corpo de Jesus depois da Aí é que é ressurreição. negativo. Depois da ressurreição, os apóstolos esconderam o corpo de Jesus? Não, Porque aí está é que é vivo, não negativo. corpo. É falso. Os apóstolos arriscavam as suas vidas pregando a ressurreição de Jesus. É verdade. É verdade. Sim, Portanto, Jesus, como era Deus, não poderia ter morrido numa cruz. falso. falso. Ele era Deus, mas também tornou-se homem, né? E o homem morre. Prova, a ressurreição prova que Deus aceitou o sacrifício de Jesus, o seu sacrifício. Porque se ele tivesse continuado morto, então o sacrifício dele não teria sido válido, né? Então a ressurreição validou de fato. Ou seja, ele comprovou e não morreu com os pecados dele. Porque se ele tivesse morrido com seus próprios pecados, ele teria permanecido morto, né? É o que acontece com todos os homens. Amém. Então, a ressurreição de Jesus garante que os crentes irão ressurgir com corpos incorruptíveis no futuro, no porvir, né? Como diz acho que foi a irmã de Lázaro, no fim dos séculos, não lembro a expressão que ela utilizou. Uhum. Portanto, a ressurreição de Jesus é garantia que nós também iremos ressurgir, não com esses corpos, porque esse corpo é corruptível, não é? Por causa do pecado, mas iremos ressurgir com corpos incorruptíveis. Depois da ressurreição, ele foi exaltado e enviou-nos o Espírito Santo. Irmãos, realmente, os irmãos estão a ver que são perguntas simples e fáceis, não é? Acho que está bem, bem fácil de responder e por isso podem ficar tranquilos, não há preciso ficarem ansiosos por nada, não. É tudo aqui, é praticamente tudo aqui. A vinda do Espírito Santo, e nós estudamos o livro de Atos, o Pentecostes, né? Só foi possível porque o problema do pecado foi resolvido. Jesus morreu, ressuscitou. O véu se rasgou de alto a baixo. Portanto, podemos ter acesso a Deus. Se temos acesso a Deus, o Espírito Santo está em nós. Pronto. É possível. Só foi possível porque Jesus completou sua obra? Claro que sim, não é? Senão não teria. Porque o Espírito não está limitado a um corpo e a um lugar, o Espírito Santo não está preso no Templo de Jerusalém? Claro, não é? Então, acho que a resposta está dada. E agora? Jesus está. O que ele está na reforma? O que ele está a fazer, né? E Jesus não faz mais nada? Deixou Pastor, de. Sim, desculpa. à vontade. No caso, quando é assim, essas bolinhas, e no caso 4, é só uma afirmação? Isso, anotem Só uma só uma. correta? Nesse caso, onde as quatro estão corretas, então é a última, não é? Ah, tá bom, mas no caso, se for só uma, quando é os quadradinhos, são mais de uma opção. E quando Isso, é, exato. né? Perfeito, Ok, obrigada. perfeito. É isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, cuidado, porque aqui, nesse caso da quatro, pode, se nós lemos só a primeira, tá certo, e a gente passa já para a quinta. Não, não, leiam todas, porque às vezes como este é o caso, né? Todas estão certas, então é só a última, né? Sim. Bom, eu a partir de agora não vou dar mais resposta. E senão ainda me denunciam lá para o sindicato.
Seus Ela- alunos são bonzinhos, eles não dirão nada. Jesus agora, então, não faz mais nada, deixou de ter a sua humanidade. Será que é a passagem bíblica que afirma isso? Intercede pelos santos como um advogado, está se preparando para um novo sacrifício. É terceiro, intercede pelos santos como um advogado. Certeza? Sim, creio que sim. Sim, Bom, nosso sumo sacerdote. Uma coisa, Eu tenho a minha certeza, agora os irmãos não sei. eu penso que é essa. Mesmo. eu não vou dar mais respostas. Segundo a escolha de Matias, para ser apóstolo de Cristo, né, é necessário ter um curso teológico do IBP, preferencialmente. É necessário ter um curso, aliás, não é necessário ter um curso. Basta se autodenominar ou ser denominado por outro apóstolo. Poxa. Segundo a escolha de Matias, e isso está lá no texto, né? A escolha de Matias, lá em livro de Atos, capítulo 1. É preciso ser líder, primeiro, de uma grande igreja. Ou era preciso ter acompanhado Jesus e ter sido testemunha da sua ressurreição. Correta. Sum. Quanto à missão da igreja, a missão partiu de Jerusalém, indo para a Judéia e Samaria até os confins da terra. O Espírito Santo comissionou Paulo e Barnabé a partir de Antioquia. Com relação à missão, eles foram missionários a partir de Antioquia. A missão, os dons, os ministérios são dados ao corpo de Cristo e não devemos entendê-los como uma propriedade particular. O dom é meu, a missão é minha, o ministério é meu. Parece que faz sentido, né? Ou todas as alternativas anteriores estão corretas. Tudo bem. Quanto Podemos ao... repetir, podemos repetir a leitura da 7, se faz favor. Sim, podemos repetir. Quanto à missão da igreja, né? E claro, nós estamos aqui presos muito ao livro de Atos, evidentemente, e ao livro 6, né, que estudamos. A missão partiu de Jerusalém, né? Inicialmente o Espírito Santo veio, estavam todos em Jerusalém, o Espírito Santo não veio em Roma, né? Estava em Jerusalém. Ficar em Jerusalém até que tu alto sejais revestido de poder e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, primeiro, como a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então partiu de Jerusalém. O Espírito Santo comissionou Paulo e Barnabé a partir de Antioquia, né? A partir de Antioquia eles foram para Cesareia, foram a Roma, Paulo acho que nunca chegou a Roma, mas foi depois a Filipe, enfim, e voltava a Antioquia para dar conta dar o relatório, né? A missão, os dons, os ministérios são dados ao corpo de Cristo, né? Porque uma vez que é o Espírito Santo que habita no corpo, o corpo somos nós, em conjunto. O corpo não é um conjunto isolado de células. Isso não é vida alguma, né? Corpo aqui é a ideia de unidade. O corpo de Cristo dá esta ilustração. Então não devemos entendê-lo, nem a missão, nem o dom, nem o ministério, como uma propriedade, alguma coisa que é minha, como se eu tivesse adquirido, né? Então, Uhum. todas as alternativas anteriores estão corretas. É um. É uma opção, né? É uma opção. Quanto ao Espírito Santo, só alguns filhos de Deus escolhidos, e aí filhos de Deus, quando eu falo, já é aquele no sentido de que é gerado, nasceu de novo. Mas só alguns dentre esses que nasceram de novo, que foram escolhidos, depois de buscarem muito tempo, só esses podem ter acesso a ele, mas é difícil, não é fácil o caminho. Será que é assim? Quanto ao Espírito Santo, ele só está interessado nos crentes. Ou ele também está interessado em convencer os outros do pecado, do juízo e da justiça? Quanto ao Espírito Santo, dá-nos todo o poder para sermos melhores que os outros. Não. Nós o temos somente pelo novo nascimento em Cristo.
Amém. Ok? Aqui eu vou corrigir esta questão número 9 e vou colocar aqui quantas estão certas, tá bem? Normalmente, quando é quadrado, eu já indico quantas são, como algumas estão aqui. O livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. O livro de Atos mostra que o Espírito Santo habita nos crentes algumas vezes, assim, tipo assim, é um turista, né? Vai, volta, Então vai fica, bem. vai, Vai vem. ver. O livro de Atos preocupa-se em ensinar como ter uma igreja grande e reconhecida. Não. O livro de Atos ensina-nos que, sem um templo construído, um templo aqui é material, de tijolo, não podemos adorar a Deus. É isso, será? O livro de Atos demonstra que quem possui o Espírito Santo dá os seus frutos na vida e é submisso ao Senhor. O livro de Atos descreve o Espírito Santo enchendo os judeus e depois os gentios que criam em Jesus. Portanto, aqui é a ideia da sequência, né? Primeiro o judeu, depois os gregos. Veio Jerusalém, depois foi para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É nesse sentido. Pastor, essa são quantas? O senhor pode falar ou não? É porque eu não sei. Quantas? Eu não sei nesse momento, eu tenho que ir para o modo de edição. Dois, E três, é melhor eu não ir para o modo de edição, porque senão mostra as respostas. Ah, Mas eu vou tá corrigir. bem. Quando eu disponibilizar o link, eu já terei corrigido esta questão número 9. Uma eu sei que está correta, agora a última é que eu tenho que verificar. Ok, Fácil, né? Acho que é bem fácil. Questão sim. 9. Corrigir. Número 10. Um oito. dos símbolos. O Espírito Santo na Bíblia tem vários símbolos, né? Não. É o selo que servia para. Portanto, naquela época, né? Porque quando se usa um símbolo, tem que ver o significado do símbolo naquela época, porque é uma ilustração. Da mesma forma como hoje poderemos utilizar um símbolo da bola ligando ao futebol, né? É um símbolo que ligando o mundo do futebol, etc. O selo, para aquela época, servia para enviar uma carta, portanto, enviamos orações a Deus já seladas, tipo correio azul. Isso era um espetáculo. Naquela época, que tipo de correio que tinha? Não sei se era para usar o selo, né? Mas O, era um espetáculo que fosse assim. Era o pombo. servia, era o pomba, servia para mostrar aos outros. Cuidado com essa expressão mostrar, né? Essa coisa de ser grande. Jesus falou muito isso, nós estudamos muito Isso é os isso. fariseus. Exatamente. Mostrar aos outros o seu poder espiritual. Então, eu tenho selo, eu vou colocar uma estampa na minha t-shirt a dizer que eu sou da Leves. Servia para marcar os apóstolos de Cristo, então eles ficaram selados, assim, tipo na testa, com uma cruz, e diferenciá-los dos demais irmãos, tipo, formou uma classe à parte, né? Ou o selo servia para garantir a posse e comunicar a certeza da salvação. Alguém que era selado, tinha a autoridade o selo vinha de uma autoridade, né? Bom, bem simples, acho. Segundo os cinco discursos de Pedro em Atos, sim. Então, Pedro argumentou que Cristo era o Messias, morto e ressurreto para a nossa salvação. Pedro defendeu que o homem deve procurar a sua felicidade com a ajuda de Deus. Pedro lembrou os judeus que Deus iria resolver os seus problemas e curar as suas enfermidades. Foi isso o discurso, o conteúdo do discurso de Pedro? Pedro chamou os gentios para os cultos da prosperidade no templo de Jerusalém.
Foi este o comando? Será? Bem, esta é bem simples, né? É. A 12 também eu vou corrigir, porque não indica quantas certas estão. Eu vou corrigir. Sobre as perseguições e sofrimentos em Atos. Os sofrimentos foram em razão da falta de fé dos apóstolos. Se eles tivessem mais fé, não teriam sofrido perseguições. Será? Foram realizadas as perseguições pelos sacerdotes e saduceus, que são. Nós classificamos isso no livro 3. Lembra-se das oposições que Jesus Cristo teve no livro 3, quando na popularidade Jesus sofreu oposição familiar, oposição social, oposição religiosa, exatamente de quem, né? Sofreram com relação às perseguições e sofrimentos, sofreram os apóstolos e os irmãos prisões, apedrejamento, falso testemunhas através de subornos. Tiveram que fugir, fuga aqui é no sentido de houve um êxodo, tinham que sair de Jerusalém, senão morriam. Sofreram maus tratos e até mesmo morte. Estou me lembrando de Tiago, que foi passado ao fio da espada, né? Aliás, essa é a pergunta, é a questão seguinte. Estevão foi apedrejado e o apóstolo Tiago foi morto pela espada de Herodes Agripa I. Não foram somente os apóstolos que sofreram perseguições, mas todos os crentes. Estes todos aqui entendam, talvez eu corrija porque todos parece que foi 100%. Não, mas a maioria, ou grande parte. Então, eu vou corrigir a 12 também nesse aspecto, porque senão pode induzir os irmãos ao erro. Se formos assim, bem criteriosos, não posso dizer que foram todos, mas sabemos que foram Pode ter vários, muitos, né? Vários. Uhum. vários, é. A maior parte, por exemplo. Maior Não? parte, uma grande É. parte, né? Uma grande parte, Ou sim. grande parte, sim. Eu vou corrigir. Devido às perseguições, eles se esconderam na Judéia durante muitos anos. Ficaram lá, ó, caladinhos. Apesar das perseguições, as pregações do evangelho aumentaram. Sim. Tudo bem. Segundo Atos 4, os irmãos que têm a Bíblia poderão ler e consultar a Bíblia à vontade. Diante das ameaças, oraram a Deus pedindo reforços militares aos crentes de Jerusalém, tipo essas, aqueles bombardeios do americano. Opa, acabavam logo com os romanos, né? Oraram pedindo a morte das autoridades judaicas. Oraram pedindo para que pudessem anunciar a palavra de Deus com intrepidez. Ou oraram a Deus pedindo que os livrassem das torturas diabólicas do Irã, tá lá. Bom, Filipe, aqui já está mais preso a nomes, né? Filipe, Saulo e Pedro participaram na evangelização das seguintes províncias: Palestina e Galiléia, Judéia e Pérea, Itureia e Gaza, Judéia e Samaria. Aqui talvez exija os irmãos fazerem uma pesquisa mais cuidadosa, mas é fácil de encontrar a resposta, muito fácil. 15, aqui apenas 3, tá? Eu vou colocar isso aqui lá nas outras também. Sobre o Pentecostes, podemos afirmar que o Espírito Santo distribuiu línguas estranhas sobre eles e ninguém percebeu nada, porque eram estranhos. Então, foi o cumprimento. Sim, Pastor, sim. desculpa, esse não percebeu nada é no sentido de não perceber o que está acontecendo ou não perceber a linguagem da pessoa. Boa nota. Eu vou corrigir o texto. Ela tem a ver com a língua estranha, né? Porque se ela é estranha, eu não entendo. Sim, Ah, mas eles, quando o Espírito Santo desceu, eles entendiam tudo que todo mundo dizia. Eles entendiam. Exatamente.
Então, Mas a pergunta tá mal elaborada, eu reconheço, eu vou melhorá-la. É no sentido de que quando ninguém percebeu nada do Evangelho. Então, É, será que foi isso que aconteceu? Mas ok. eu vou Não, todos melhorar. os que estavam ali naquela zona, todos perceberam as grandezas de Cristo nas suas próprias línguas, quando o Espírito Santo falava pela boca dos apóstolos. Não, aqui o Sim, pastor pôs uma armadilha, aqui para ver, para você entender. Para ver que é meu, não, mas eu vou vamos corrigir. soltar um bocadinho para ver se a gente cai nesta armadilha. Eu vou corrigir porque a irmã Yara tem alguma razão no sentido de que eles acharam, por exemplo, o texto fala que quando Pedro foi explicar, Pedro disse assim: talvez vocês estejam a pensar que estão bêbados, né? Não estão bêbados. Exatamente, não estão bêbados. Por foi isso, no às vezes a sentido. primeira ideia é, opa, não estou a perceber nada disso. O que está Então aí, acontecendo? exato, o que está acontecendo aqui? A irmã Yara tem razão, eu vou melhorar o texto para não ficar duvidoso esta questão. Muito bem. Obrigada. O Pentecoste foi cumprimento do que tinha dito o profeta Joel, né? Também. Derramamento do Espírito sobre, nesse caso aqui, toda a carne, é o que está lá no texto a dizer. Eu pus todos só para, às vezes, diminuir o número de palavras. Ocorreu 40 dias depois da ressurreição de Jesus, cuidado com esses números, né? Lembra? Não, foram 50 dias. Pronto. É, exatamente. Foi quando ocorreu o batismo de Jesus no Espírito Santo, ao lado do Rio Jordão. Uhum. Não, Houve um tipo de Pentecostes também dos gentios na casa de Cornélio. Não, Houve uma Cornélio, manifestação, né? Cornélio, Cornélio foi visitado sim. Cornélio mas recebeu Pedro, dia não de foi? Pentecostes é uma E coisa e o batismo do Espírito Santo é outra coisa. Eu acho que houve uma ele, manifestação. ele teve visita do Pedro, que Deus apareceu a Pedro para que ele fosse ter com Cornélio. Lembram-se o primeiro Pentecostes foi judaico, né? Foi em Jerusalém, foi aos judeus. Pronto. Isso é simples. Só que depois o Espírito Santo alargou aos gentios. E Uhum. essa primeira recepção aos gentios, a lição a lição utiliza, o manual utiliza esta expressão, um tipo de Pentecoste dos gentios. Por isso é que eu coloquei aqui. Mas eu não quero causar Mas confusão. Eu isso é posso um até. erro. Ok, então eu vou retirar para não causar confusão. Houve uma manifestação do Espírito, não é? As respostas certas é a primeira, a segunda, e foi quando correu o batismo de Jesus. Não, não, esta também é engano. O Espírito Santo encheu os crentes de poder e coragem para pregarem salvação Sim, a Jesus. verdadeiro. Essas duas primeiras e a última. E eu vou Outra, retirar essa para não causar nenhuma confusão com os irmãos. Não há problema algum. Obrigado. Mas, agora, mas, agora, segundo, mas segundo o- Atos, Cornélio recebeu o batismo do Espírito Santo. não, Sim, mas foi uma, Pentecostes é uma coisa, batismo do é, Espírito Santo é outra. Ah, aqui é houve, Pentecoste, peraí. Ah, sim, sim. houve uma Agora, manifestação do Espírito, é diferente. o pastor tem que emendar aquela como nós estamos a perceber, porque ali foi quando os crentes foram batizados com o Espírito Santo e receberam poder do céu e falavam em línguas estranhas e ninguém percebeu nada, não. Ali toda a gente percebeu, mas Não, nas essa eu vou corrigir. O Cornélio não foi no Pentecoste, ele recebeu o Espírito Santo durante a visita de Pedro.
Ok, eu vou corrigir essa questão. Então, o pastor que corrija essas que são corretas, digo Tudo eu. bem. Eu vou corrigir sim, para não deixar os irmãos com esse tipo de dúvida, porque às vezes é uma questão de interpretação, mas é possível ter outras interpretações, então eu vou retirar para não haver problema. Tá bem? Podem ficar tranquilos. 16. Sobre a expansão do evangelho, marque 4 alternativas corretas. Saulo pregou nas sinagogas de Damasco depois de se converter. Ele chegou a Damasco. Cesareia não recebeu o testemunho do evangelho. Cesareia e Antioquia foram centros missionários importantes. A partir dali saíram, chegaram. Antioquia era a capital da Síria. Aqui é um pouquinho mais de geografia, mas tá lá na lição, diz claramente se sim ou se não, né? É, Desculpa, o senhor se lembra qual é a lição hum, dessa questão? eu acho que é 145. Sim, Então, depois eu vou. 145 se encontram lá. Ok, obrigada. É, Em Antioquia, o evangelho começou a ser continuamente pregado aos gentios. Lição 145 responde isso. Barnabé foi enviado de Jerusalém a Antioquia, quando os gregos começaram a se converter, e onde se converteram muitos gregos. Aqui, gregos em Antioquia, né? Então, de Jerusalém foi enviado alguém. Foi Barnabé ou João Batista? Essa eu não sei. João Ok. Batista não foi. Parabéns, deixa eu gostar. Próxima. Não estava morto e enterrado. O importante é ler com muita atenção e tal, que é fácil, é fácil. Sobre o passo da vida ressuscitada, lembram-se já agora quais foram os 5 passos que nós estudamos, irmãos, da vida de Jesus? Nascimento, Nascimento, infância, 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 ano da preparação, não, popularidade, sim, ano de preparação, Depois? popularidade, popularidade e vida ressuscitada. E a paixão paixão. da Paixão, paixão. e vida paixão, Aí ressuscitada. vida ressuscitada. Infância, popularidade, preparação, popularidade, Pode, vida paixão, ressuscitada. Paixão, vida ressuscitada. paixão. Muito bem, muito bem. E os irmãos, nós vimos praticamente a vida de Jesus toda no livro de Mateus durante um ano e tal, e vimos o livro todo de Atos em muito pouco tempo, né? Então foi muito corrido, de fato. Mas é um livro histórico e deu para fazer essas coisas, porque a gente não entrou também em muitos detalhes. Mas a vida ressuscitada, ou seja, este é o último passo, o livro número 6, aprendemos que marquemos 5 certas. O lugar relacionado à vida ressuscitada é Jerusalém. Lembra-se quando cada passo tinha um lugar associado? Uhum. Sim, Muito bem. Não, sim, essa é errada. O Espírito Jerusalém, Santo inaugurou um novo templo na vida Jerusalém, dos paixão. crentes, na vida Inaugurou um ressuscitada. novo. Aí tá, ao invés de ser novo, tá nomo. Opa, obrigado. É nada. 17, 17, Tá, novo. inaugurou um novo tempo. Obrigado. Para ser dos crentes. Barnabé ajudou Saulo a ser integrado e não rejeitado. sim. Quem é que lançou mão, né? Quem é que deu a destra da sua mão para Saulo, para ele poder entrar e ser recebido na igreja? Que é um aspecto importante daquilo que Ananias, não foi quando ele foi a Damasco e Ananias foi orar por ele. Ok, então eu vou corrigir aqui, ser integrado entre os apóstolos. Porque os apóstolos tinham medo, né? Tinha muito medo. Aí
Mas Alguém, eu não sei se é Barnabé, mas alguém foi lá dizer, ok. não, ele se converteu, o poder de Deus é suficiente para converter o Saulo também. Não são só vocês que são capazes de se Não, converter. até nesse caso não foi Está na Ananias. versão 147. Ananias, de fato, o recebeu também. Mas, assim, aqui para a integração de Saulo entre os apóstolos, principalmente, né, lá em Jerusalém, foi alguém. Sim, sim, sim. Barnabé. Ok. Os judeus cristãos queriam que os gentios se circuncidassem para se tornarem verdadeiramente cristãos. É quase que assim, precisam se tornar judeu primeiro para depois tornarem-se cristãos. Isso foi falado, mas Paulo rejeitou essa situação. Mas muitos cristãos judeus queriam fazer Queria, isso. exatamente. Barnabé passou a ser chamado Senhor Doutor Apóstolo em Antioquia. Uhum. Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, nunca criou problemas para Paulo. Epá, isso é difícil. O livro de Atos é um livro histórico, mas cheio de ensinamentos. Ou ele é poesia, ou ele é profético, tipo só profecias, tipo Apocalipse. Não, É eu acho que história. é verdade isso. É a história da igreja. Muito bem. O livro de Atos pode ser estudado pela sua estrutura geográfica. Os primeiros Também, capítulos de 1 até 8 em Jerusalém, depois sim. do 9 até... Três, três partes. De 1 a 7, 8 a 13, 14 a 28, salvo erro. Bem, eu nem estou a perguntar aqui os capítulos, mas assim, é só para ter a ideia de que se é possível ter uma estrutura, eh, uma divisão do livro, né? Em termos geográficos, ou seja, a primeira parte aconteceu em Jerusalém, depois Judéia e Samaria, depois que eu fiz a terra, foi mais ou menos isso. O livro, as lições dizem claramente, dão claramente essas respostas. Sobre o apóstolo Paulo, é verdade que ele era saduceu, ele não sabia quase nada das Escrituras antes de conhecer Barnabé. Deus lhe prometeu um plano grandioso e cheio de vitórias. Foi um missionário destemido, mas submisso à Igreja de Cristo, dando relatórios de suas viagens missionárias. Verdade. Muito bem. 19. Sobre um evangelismo pessoal, a lição tem aliás, o livro 6, e tem aqui o manual, tem um capítulo, uma lição que é exatamente evangelismo pessoal. Assinale 4 afirmações corretas. Falar a mesma língua não é importante. Falar a mesma língua em que sentido? No sentido de linguagem mesmo. Ou seja, eu posso comunicar a irmã em inglês. A irmã Tá, não sabe no sentido de idiomas. idioma, e sim, de Idiomas. idioma. Exato, exato. É melhor, Falar a vou mesma língua. corrigir aqui para Na idioma. mesma língua. É Falar importante. é Idioma. importante. É muito Essa é importante. falsa. Se falar em inglês comigo, eu vou bolhar, que eu não sei quase nada. Essa daí não é correta. Ok? Demonstrar interesse pessoal e compaixão aos outros é fundamental. Esse pessoal e compaixão. Isso é bom. Ok? O mais importante é ter uma postura, sabe? Essa coisa de postura, imagem, querer mostrar. Muito cuidado com essas afirmações assim. O mais importante é ter uma postura de profundo conhecedor das Escrituras. Quase usar assim Não, tipo acadêmico, sabe? Aqueles acadêmicos assim, muito Uma batina. não, uma isso não. latinha, exato, exato, exato.
Deve-se estabelecer um contato amistoso, sendo ouvinte no diálogo, ou seja, não é só eu que falo, blá, 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 despejo, Ah, né? pois. Põe um CD, põe play, não sei se isso funciona bem, não. É preciso saber explicar de forma simples o amor de Deus e o seu plano de salvação, Sim. salvífico. Levar o outro a Cristo e não apenas convidar para participar da igreja. Bem, Louvar a Cristo e bom, não podemos convidar para participar da igreja. Verdade. Uhum. agora que terminei este curso, serei um obreiro aprovado? Se. Que engraçado. Faltaram aqui duas, mas enfim. Serei um obreiro aprovado se divulgar o meu currículo a todos, Hum. Ser Se um fizer a grande. vontade de Deus. ser um grande e reconhecido obreiro de Deus. Só assim é que eu serei um obreiro aprovado. Serei um obreiro aprovado se eu nunca mais pecar, ou serei um obreiro aprovado se eu servir ao próximo, mesmo sem reconhecimento, por amor ao Senhor. Bom, acho que essa é de graça, né? Essa é gratuita. Esta 20? Sim, porque é assim. Agora que terminei este curso, serei um obreiro aprovado se divulgar, pronto, não. Ser um grande e reconhecido obreiro de Deus, ser um grande e reconhecido obreiro de Deus, mas reconhecido para os outros, também não interessa. Não, para Deus. Ah, para Deus. Não, aqui Essa reconhecido. parte. Normalmente, quando eu falo reconhecido, é humanamente reconhecido. Eu posso Era o que eu estava a melhorar isso. dizer. Isto está É, errado. Nunca mais pecar, também. Nós sabemos que não podemos pecar, não é? Agora aqui, é aqui que eu tenho a minha dúvida. Servir ao próximo, mesmo sem reconhecimento Reconhecimento. por amor ao Senhor. esse reconhecimento aqui é no sentido de querer glória, aplauso e Ah, Exato. parabéns. É nesse Está sentido. Eu, correto. eu, eu vou melhorar o meu português aqui, porque às vezes eu quero resumir muito e depois não acabo por não ficar muito claro. uhum, uhum. Não, não, eu Está estava só tá aqui, correta a última. estava só aqui em dúvida. É Ok, isso aí. está explícito. Perfeito. Próximo. Depois é só clicar aqui em enviar. Então, Ok. muito bem. Eu Então, vou corrigir e vou colocar o link para os irmãos ainda hoje, no grupo. Então, os irmãos, à medida que puderem, vão respondendo. Professor Marcelo, podia ver a pergunta número 18, por favor? Sim, claro. Ama... Tá vendo o 18? Talvez sim, só queria ver. ó, fala. Ok, muito obrigada, já vi. Muito bem. Eu vou corrigir então aquelas que têm quadradinhos, que têm algumas corretas. Eu vou dizer quantas estão corretas para ficar mais simples também. Aqui são 5, por exemplo, essa daqui. Aqui são 4. Algumas eu vou tirar e vou corrigir ali em cima também. Aqui são 3. Quando é círculozinho, então é só uma. Eu Onde vou é que é colocar. 4? Na 17 é 5? E são 3 que já está aqui a dizer, mas depois, como eu vou, Pronto. eu vou corrigir esta aqui, Isso, talvez isso. passe a ser só duas, por exemplo, né? Porque Aonde? Na 15? eu vou corrigir essa. Eu estava a considerar essa aqui correta porque o manual usa esta expressão tipo de Pentecoste dos gentios, mas eu vou retirar porque pode Certo, causar confusão e vai passar então a ser duas, né? certo, certo. Mas fiquem Isso. tranquilos. Por isso é que é importante, antes dos irmãos fazerem o teste, lerem com calma, com atenção. E se tiverem dúvidas, inclusive, durante o teste, podem acionar-me, me chamar. Obrigada.